Essa? É, mais pra cá A minha um pouquinho. cadeira? Isso. Calma aí. Pessoal, boa noite, bem-vindo mais uma vez ao nosso podcast Arara em Foco. Nosso muito obrigado desde já, agradecer a Deus mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos em mais um podcast Arara em Foco, trazendo informações com a sua participação, a sua interação. Vamos fazer uma noite com muita informação sobre a educação. Nada melhor hoje do que a gente ter uma pessoa que vai falar sobre a educação que é a base de tudo, né, que a gente começa na nossa vida. Estamos aqui com a secretária de Educação da cidade de Serraria, a Nietza Karina, se eu não errei o nome, me corrija. Isso. Seja bem-vinda, muito obrigado pela sua presença com a gente, ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo, essa conversa falando sobre educação e principalmente a educação serrariense. Boa noite, é um prazer, gente, estar aqui com vocês hoje à noite, né? Eu já quero agradecer muito o convite, agradecer a todos os ararenses, as serrarienses, a toda a minha equipe, a todos os profissionais de educação, a todo o povo de Serraria, familiares, todo mundo, né? Porque eu acho que hoje a gente tem muito o que falar aqui sobre a educação. E como você falou, é uma das coisas mais importantes, eu também creio nisso, não me vejo em outra área, eu sempre digo isso, porque é onde nasce tudo aí, né? Todo conhecimento, toda a base. Então, é de uma grande importância e é isso. Para a gente começar esse nosso bate-papo, eu gostaria até um pouquinho, né, de quem está em casa, algumas pessoas já conhecem, mas quem não conhece, um pouco da sua biografia, né, para que a gente pudesse conhecer mais um pouco da sua história e principalmente também desse trabalho na educação, né? Sou Nietza Karina, né? Como todos já sabem, eu sou natural de Solânia, né? Há 25 anos sou professora, iniciei, durante essa carreira sou pedagoga, tenho especialização em gestão e supervisão. Há 25 anos trabalho em Serraria como professora, como eu falei, já fui gestora adjunta e agora estou como secretária de Educação, um cargo de um desafio muito grande, né? Que foi aceito por mim, mas a gente que luta sempre lutei. A gente acha que quando a gente está na educação, quando a gente está numa área, a gente luta para que aquilo possa melhorar. Então, eu tive a oportunidade de fazer algo pela minha classe, pelo meu município, e é isso. Então, aí essa é um pouco da minha trajetória. Ao assumir esse cargo de tamanha relevância e tamanha importância, teve assim algo que lhe causou uma certa dificuldade até colocar, vamos dizer assim, a casa em ordem ou já estava tudo preparado já? Não, sempre tem, né? O primeiro desafio é quando a gente entra assim num cargo, a gente diz, meu Deus, né? Então, eu era professora, eu sempre soube a gente quando tem um olhar, a gente sempre sabe, meu Deus, o que é que está faltando? E as pessoas sempre me diziam, então, como eu era professora do município, então eu já sabia de algumas coisas que a gente poderia mudar, que poderia avançar. Então, eu me peguei nisso. Eu fui onde os professores mais assim me procuravam, a gente teria que ser assim. E eu me peguei, as dificuldades foram muitas, muitas mesmo. Até de você falar assim, meu Deus do céu, o que é que eu posso mudar? Porque quando a gente chega num cargo, a primeira coisa que a gente quer é fazer algo a mais, né? E daí começou, e a gente tentou os desafios, a gente tinha escola sem conselhos escolares, a gente já começou daí, não, vamos mudar, vamos correr em busca, vamos correr atrás. E às vezes a gente acha, é pouco, mas é muita coisa. Uma escola sem um conselho, então a gente começou disso, a gente começou dos conselhos, depois foi para a infraestrutura e parte pedagoga, e daí a gente iniciou o nosso trabalho na educação. A gente sabe que a educação, né, que abrange todo o município serrariense, e como também nos outros municípios, há uma certa dificuldade porque cada um tem um pensamento diferente. E aí quando chega até implantar, foi fácil essa aceitação ou no começo teve assim, um certo bloqueio do pessoal? Eu acho que não. Quanto ao pessoal, não, né? Como eu já era professora, já tinha um conhecimento muito grande com todo o pessoal, então, quanto a isso, não. É mais para a gente tentar colocar aquilo que a gente acha necessário, o que é que a gente acha que estava faltando, né? Mas quanto ao apoio das pessoas, eu hoje sou muito grata, sabe, a todos eles, porque sempre tive apoio de todos os professores, sempre me apoiaram em todos os projetos, em tudo que eu faço. O gestor e a primeira-dama também foram pessoas que me deu muito também
passe livre para mim fazer aquilo que eu almejava, aquilo que eu queria mudar. Então, graças a Deus, eu tive um apoio muito grande do pessoal. Foi bom, né? Já começando Foi. assim. No começo, ao tomar conta da pasta, assim, ao assumir a pasta, os números do IDEB eram bons ou teve que evoluir também? Teve que evoluir. A gente, acho que foi o segundo IDEB, tive uma decepção também muito grande. No primeiro ano que saiu do IDEB, que eu estava como secretária, a gente avançou. Já nesse segundo, a gente não conseguiu por conta da quantidade de alunos que fizeram. A gente teve uma nota muito boa, a gente teve uma nota 4,7 de IDEB, mas em compensação nossa nota não foi mostrada lá porque a gente não atingiu os 80% dos alunos. Então isso foi já a primeira decepção que eu tive, eu acho que uma das maiores. Já. Durante esse meu cargo de secretária, foi uma das maiores decepções que eu tive, né? Porque a gente que é na secretaria, a gente almeja isso. Nota de IDEB, né? Essa questão do aluno de estar em sala de aula, o que é que a gente pode fazer para não evasão escolar, abandono, né? E isso foi uma das maiores decepções que eu tive, essa nota do IDEB, a gente não ter atingido. Depois de uma pandemia, né? E a gente não atingiu a quantidade de número de alunos para a gente poder mostrar a nota que a gente teve, que foi tão boa. Uma nota boa e não pôde ser mostrada. Isso. É complicado mesmo. Falando até em questão de pandemia, a gente fala mais um pouquinho. Antes eu vou aqui passar nas nossas redes sociais, porque já tem um pessoal interagindo e aqui o pessoal está chegando, interagindo com a gente. Manda aí o recado, Frank. Tá o Rogério Freitas participando aí, dando parabéns. Também aqui a Maria Josenilda. Às vezes pode ter algum secretário, algum eu não conheço, eu vou falando o nome. Aí, Tá, se você Rogério Freitas é o secretário de né? infraestrutura. Isso, porque às vezes a gente pode não conhecer, aí você pode depois citar os que Certo. for, tá? Aí tem a Maria Josenilda também aqui com a gente, dando boa noite. Parabéns, Karina, pelo belo trabalho na Secretaria da Educação. Ana Lúcia Santos também participando com a gente, Maria Josenilda de novo, Rogério Freitas também de novo participando, Eliane Domingos também, Josineide Alves, nossa secretária é top. Aí a professora Wanda Roca, lá de Pilões, também aqui. Boa noite, Inácio, Frank e a senhora secretária. Nádia Pina também participando com a gente. Niédia Catiane. Minha menina, minha Sua filha. menina tá participando, muito orgulho de você. Josiele Pereira. Vai emocionar logo no começo, hein? Jaciele Pereira também participando, Vitória Dionísio também, a Patrícia Feita, a Educação Serraria bem representada. É com você, Inácio. Aproveitar, falamos aqui na professora Wanda, deixa eu mandar um abraço para a professora Maria Helena, que está nos acompanhando também. Ela disse, olha, manda o meu alô, não esqueci não. Então, professora Wanda, professora Maria Helena, meu abraço, muito obrigado mesmo por você estar com a gente. Um dos desafios, eu acho que no setor da educação, e eu conversava com os amigos meus que são professores, e eles sentiram o maior desafio justamente no período da pandemia, onde o professor se adaptou a um novo estilo de educar. Como foi também o trabalho da secretaria e da secretária, porque teve que também se adaptar a um novo estilo de vida, mas que não podia abandonar as pessoas com a educação dos seus filhos, jovens e adultos, ou seja, a educação teve que praticamente os professores viraram os blogueiros, se adaptaram para um novo estilo de educação. Como foi em Serraria também? Foi um desafio muito grande a pandemia, né? Como você falou, chegou de surpresa, pegou todo mundo de surpresa e a gente teve que se reinventar. E é aí onde eu tive muito orgulho dos meus professores, acredita? Porque é onde a gente viu a capacidade, né, que eles tinham de, mesmo com a pandemia, mas se reinventar, mesmo aqueles que não tinham computador, que não sabiam usar direito a internet, esses foram os que mais me surpreendeu. Foi um apoio muito grande, então lá em Serraria a gente mandava também as atividades, a gente ia na casa daqueles alunos que não ia até a escola buscar, a gente fazia o buscativa, né? Então tive um apoio muito grande dos gestores, eles me deram todo esse suporte junto do meu pessoal da secretaria. E os professores, eram aulas online, aula por grupo de WhatsApp, aula por alguns a gente levava também, quem podia, um ou outro, que a dificuldade era maior, a gente também levava para a escola e os pais iam acompanhados buscar a tarefa. Então, foi muito difícil mesmo, mas a gente conseguiu, a gente está aqui, a gente está avançando, com fé em Deus tudo
vai entrando conforme, né? Porque, como você sabe, a educação é difícil. Não é uma coisa que eu diga, aqui hoje eu vou fazer isso e ali, e amanhã eu já resolvi. Não. A educação, ela anda a passos lentos, né? Assim, a gente hoje inicia um trabalho e a gente vai colher o fruto depois. A gente, desde que eu comecei na Secretaria da Educação, eu sempre quis uma educação, eu lutei demais. Eu fui professora há 11 anos num sítio, na zona rural, e depois fui mais 3 de outra escola. Aí fui para a zona urbana e depois secretária. Então eu almejava demais ter aqueles alunos de zona rural igual aos alunos de zona urbana, que eu achava, não é. Mesmo que a gente falasse, mas não tinha aquela igualdade, não chegava. Existiam certas ações onde eles não participavam e eu dizia, não, eu quero assim, se uma educação é para todos, então nós vamos começar daí. O aluno de zona rural vai ter a mesma educação que se fizer numa escola de zona rural, vai se fazer de zona urbana. Então, eu já comecei daí. E para mim também foi um desafio, porque os professores eram diferentes, os alunos eram diferentes, mas a gente está conseguindo. Hoje, todo projeto que tem em Serraria na educação, participa todos os alunos e todos os professores. Tudo que se tem lá é feito com todo mundo. Não tem isso, a escola tal não vai participar porque é longe, não. A gente engloba todos os alunos. E isso, para mim, foi o maior avanço que eu tive, a gente poder fazer isso igualitariamente, né? É um desafio hoje, como eu falei, a gente anda a passos lentos, mas a gente já conseguiu muito, a gente aumentou o número de alunos, a gente diminuiu a evasão escolar, a gente diminuiu o número de reprovados. Então, para mim já é grande coisa. Já é um ganho grande, né? Muita coisa. E além de tudo, a gente nota também, porque assim, geralmente eu inclusive falava semana passada com a secretária de saúde e dizia da importância de sempre colocar uma pessoa que tenha conhecimento na área. Quando se você coloca uma pessoa, não por cargo político, mas pelo conhecimento, já tem uma certa afinidade com a pasta, já conhece. Verdade. E como você falou agora há pouco, ao você trabalhar na zona rural, saber as dificuldades dos alunos, dos professores, de quem trabalha no setor de educação, então também tem um olhar diferente. E isso facilita até também o acesso à secretária, que muitas vezes o secretário ou o prefeito o pessoal não tem muito acesso. Isso facilita o acesso para conversar, né? Quando você fala de acesso, a primeira coisa que eu fiz, nossa Secretaria de Educação era aberta a um horário. Eu disse, não, nós vamos abrir os dois. A Secretaria de Educação vai ser aberta o dia inteiro. Porque eu, como professora de educação de campo, eu passava lá, eu não podia pegar algo que eu precisasse naquele momento, porque a secretaria estava fechada. Então, isso era um dos pedidos que os professores faziam muito, né? E até eu, como professora na época, eu sentia essa dificuldade. Então, como você falou, a gente que tem esse olhar, a gente trabalha naquela área, a gente vai tentando fazer, isso aqui estava errado, eu vou melhorando assim. E as coisas vão dando certo, né? Além de tudo também, a gente conhece bem a região de Serraria, um pouco acidentado os terrenos. Isso. Então, tem uma dificuldade também nos acessos. Como você diz aí, o professor de repente vai dar aula no horário e no outro não podia vir assim, estava fechado, não conseguia ter o acesso. E até para chegar para conversar, pedir alguma coisa ou sugerir, não tinha essa facilidade. É isso. Isso mesmo. Aí existem mudanças que têm que ser feitas, né? Como você falou, para melhorar. Tudo para melhorar. E a gente, que é professor, a gente tem esse olhar. E facilitou. Desafios eu tenho até hoje muitos. Se eu for falar, são muitos, mas a gente vai tentando avançar e buscando sempre o melhor. Não é verdade? Justamente. Eu vou aqui mais umas participações. O pessoal aqui participando com a gente, vai deixando o seu recado também, a sua pergunta e a sua mensagem. Interage com a gente no podcast Arara em Foco. Isso mesmo, Inácio. Tem aqui a Patrícia Feita, a educação de Serraria bem representada. Eliane Domingos, boa noite, parabéns, Karina, pelo seu belíssimo trabalho à frente da secretaria. Professora Wanda, de novo aqui, agora vem uma pergunta. Vejo a educação de Serraria um exemplo e pergunto, qual o seu maior desafio? Então, Eliane Domingos, de novo, uma pessoa maravilhosa. O Sérgio, não é isso? Santos participando. A Nádia Pina, de novo, a educação de Serraria em boas mãos. O Adeilson aí, boa noite, Inácio Lima. Aqui. Rogério Freitas, nossa secretária é show e muito competente. Com você, Inácio. Aí, vou deixar aqui para a resposta, né? A pergunta da professora Wanda. Qual é o seu maior desafio? Qual foi?
Qual foi ou qual é? O qual é? Qual é, né? Qual é o seu maior desafio? Esse ano é o IDEB. É o IDEB. Como eu falei, porque a gente teve a nota boa e a gente não conseguiu, né? Então, esse ano o meu maior desafio foi ter que pegar esses alunos dia de prova. A gente foi atrás de moto, a gente foi atrás de carro, para que eles pudessem fazer essa prova. Então, dona Wanda, isso é o que eu espero hoje. Mas eu ainda tenho um desafio muito grande, dona Wanda, que é a alfabetização na idade certa. É um desafio que a gente vem lutando. E também buscar mais alunos de EJA, porque Serraria ainda tem um número muito grande de analfabetos, né? Analfabetos depois de 20. Infelizmente, hoje a gente tem quase 30% da população, como a gente vê aí. Então, um grande desafio da educação é isso, a gente trazer mais gente para a escola. Graças a Deus, esse número já diminuiu muito, bastante. Nós temos muito aluno hoje, conseguimos trazer muito aluno de EJA, mas ainda falta muito, né? Como eu falei, a educação, ela às vezes anda a passos lentos. Nós, lá em Serraria, nós só tínhamos, no município, Escola de Educação Infantil e Fundamental. Fundamental 1 e 2. Nós não tínhamos médio, nós não tínhamos EJA, nós não tínhamos sala de AE. E pronto, um grande sonho que eu tinha, sala de AE. E a gente consegui, junto com o prefeito, a gente conseguiu trazer, e além de trazer, a gente ainda conseguiu, com o Instituto Casa Azul, uma parceria, e nossos alunos são atendidos lá. Então, para mim, esse foi o maior feito que eu fiz até hoje, junto com a gestão municipal. A gente só tinha, como eu estava falando, a gente só tinha escola de educação infantil e fundamental 1 e 2, né, no município. E Fundamental 2 nós só tínhamos na zona rural, nós não tínhamos na zona urbana. E eu almejava muito por isso, né? A gente só tinha a escola do estado. E graças a Deus, o ano passado a gente conseguiu essa escola, esse espaço, porque a gente não tinha espaço, e o ano passado a gente conseguiu esse espaço, e hoje a gente tem o Fundamental 2 em Serraria. Então, isso também foi um grande feito. Desafio, dona Wanda, é tudo isso, é a prova do IDEB, mais alunos na idade séria aprovado, mais alunos de EJA estudando. Então, tudo isso são desafios da educação e que isso, com o tempo, eu tenho certeza que a gente vai conseguir diminuir ainda mais. É importante aí porque, assim, quanto mais espaços, né, inclusive, ao aprender, eu vejo muito feliz, aqui já vi algumas pessoas, inclusive próprios familiares já numa certa idade, quando aprendem, que começa a ler, parece que o mundo abre as portas para eles, né? É muito importante. Nesse momento, assim, a maior dificuldade seria trazer os alunos jovens que ainda não estão na idade certa, ou botar, como dizer assim, na cabeça daquelas pessoas com já uma mais idade, que ainda dá tempo a aprender, ainda dá tempo a abrir um novo mundo para eles? Eu acho que é botar na cabeça dessas pessoas com mais idade que ainda dá tempo, né? A gente tem um buscativo escolar, nós todo início de ano nós vamos atrás de alunos, mas ainda, minha filha, não quero mais estudar não tenho mais tempo, e a gente dá tempo para tudo. Educação não tem idade. Eu aprender, o conhecimento não tem idade, né? Então, isso para mim ainda é um desafio, eu acho que ainda é o mais difícil ainda, trazer esse aluno. Para trazer também ali, porque isso. O pessoal tem que colocar na mente, você que está em casa também nos assistindo agora, até porque o mundo se abre as portas quando você começa a estudar. Às vezes a gente chega num canto, você não sabe, mesmo que a gente está no outro país e não sabe a língua, isso. Né? A gente fica, então isso é muito importante. Hoje a rede municipal de ensino conta com quantas escolas? Hoje, quando eu iniciei, nós tínhamos 9, mas era assim. Ali na zona rural eu tenho 9, né? Se eu tenho 8, eu tenho 16. O que é que a gente fez? A gente tem uma escola no Noemi de Carvalho, uma escola muito grande. Conheço, muito. Conhece, né? Muito, e bem uma organizada. Uma escola boa, né? onde a gente já teve ali 800 alunos. Então, o que é que a gente fez? A gente foi pegando essas escolas que tinham ali próximos e levamos para lá. Entendeu? Por quê? É porque a gente quis acabar com a escola? Não. Porque a gente queria que aqueles alunos que estivessem naquela escola, que estudavam numa sala multisseriada, eles estudassem numa sala onde ali era só alunos do seu nível.
Cada um na sua série, cada um. Se eu sou de primeira, vou estudar na primeira série, se eu sou de segundo, se eu sou de nono, no nono, né? Enquanto muitas escolas de zona rural, elas são muito seriadas e complicam um pouco a aprendizagem da criança ou do adolescente. Então, a gente foi levando essas crianças para uma escola mais próxima, onde a gente poderia, uma escola maior, onde a gente poderia ajustar todo mundo em sua série. Então, hoje a gente tem 5 escolas no município. Em zona rural a gente tem 2, a gente tem a creche Casulo, que é uma escola de educação infantil, ela não é bem uma creche, porque antigamente ela era uma creche, mas hoje ela é uma escola de educação infantil. Nós temos o Noêmia, como a gente já falou, no campo, temos o Clóvis Lima, que é de Fundamental 1, e temos o Francisco Duarte, que é uma escola de Fundamental 2. E é bem importante, quem não conhece o Noêmia de Carvalho, ele tem uma estrutura de uma escola de enorme. Cidade, assim, de centro de cidade, né? Inclusive com acho que todo um aparato preciso para ter uma grande educação. E aí eu, inclusive, visitando umas vezes lá, passei por lá, isso não me deu curiosidade, fui olhar de perto. Inclusive, tinha alguns amigos que estavam trabalhando lá e, assim, é muito bonito e bem organizado. Algo que a gente não vê em escola de zona rural em outros municípios, né? Verdade. Pronto, essa semana a gente acabou ontem uma reforma lá. Pintura, retelhamento, a gente acabou uma reforma lá. E tem uma quadra de esporte, né? Então é uma escola boa, como você falou, uma escola enorme, onde a gente pode dar uma boa... pode inserir todos os alunos da melhor forma, né? Então, eu acho que isso também foi um avanço que a gente fez. Porque não adianta eu ter 12 alunos numa escola, a escola está lá aberta, mas o professor às vezes não dá conta. E lá não, cada professor no seu cantinho, e eu tenho certeza que melhorou muito a aprendizagem dessas crianças. Isso é importante porque o jovem já chega mais preparado para chegar na próxima série, não aprendendo, porque quando é multisseriado acaba prestando atenção em alguma coisa e esqueceu do dele, e aí isso, né? Ele está focado num assunto só, né? Eu vou ali com o menino de primeira série, o de segunda ficou, já terminei, mas cadê? Como é que eu faço? Eu dou atenção para quem? Né? Então, isso ajudou demais, como é que eu posso dizer? Esse remanejamento de escolas ajudou demais. Eu tenho certeza que contribuiu muito para melhorar Justamente a educação. Quando fala aí nessa questão da gente plantar uma sementinha para lá na frente ser colhido, isso também já começa a colher frutos porque o aluno chega mais preparado, inclusive isso para lá na frente tentar cursos superiores, né? Com certeza, nós temos muitos alunos, já saíram muitos alunos que conseguiram medalhas naquela prova de uma Olimpíada da Matemática, alunos que hoje cursam, tem uma aluna que estudou comigo na zona rural, acho que segundo ano, hoje já cursa inglês, muito. Graças a Deus, a educação do pessoal de serraria, tanto do campo quanto da cidade, aumentou muito esse número de alunos que hoje fazem faculdades, né? A gente tem transporte, que ajuda muito. Transporte, eu já quero aqui agradecer e falar no nome do meu amigo e secretário Jorrildo. Ele é uma pessoa que o transporte é difícil, né? É uma coisa que é complicada. Mas assim, eu também sinto, a gente trabalha em parceria, tenho sempre o apoio dele. Então, tanto as escolas da zona urbana quanto da zona rural, nenhuma falta transporte. Todos eles têm transporte. Claro, na zona urbana, na zona rural, choveu, às vezes dificulta um pouco para chegar e tudo mais, as estradas ficam ruins. Isso é normal. Todo mundo sabe, isso é em qualquer lugar, né? Mas a gente sempre está buscando aí fazer o melhor para as nossas crianças e isso é uma coisa de grande importância. Então, todos os alunos de serraria, seja ele no campo ou na cidade, tem transporte para levar e buscar na porta de casa, passando ali bem direitinho. Graças a Deus, isso é um grande feito também. Já é uma grande conquista, né? É uma grande conquista. E além dos ônibus que a gente ainda tem também na Secretaria de Educação. Nós fomos contemplados durante essa gestão. A gente tem 2 transportes também na Secretaria, a gente tem 2 carros também, que também nos ajuda muito nessa questão de visita, na questão de merenda e na questão do AEE. Que, como eu falei com você, a gente tem uma sala de AEE e esses alunos especiais, eles precisam se locomover, às vezes até tem uma de zona rural também, eles precisam se locomover da cidade para Solânia, para o Instituto Casa Azul, onde a gente tem, que é também, que nos ajuda demais com essas crianças. E esse transporte também
já serve para levar essas crianças. Então é outra conquista. Eu almejava tanto e a gente já conseguiu tanto durante esses 8 anos, sabe? E eu fico muito feliz com todo esse avanço que a gente teve na educação. E como é importante a inclusão dos alunos, né? Não há aquele separação dos alunos. Quando há essa inclusão, principalmente essa sala agora que foram criadas nos municípios, eu fico muito feliz porque a gente vê crianças, adolescentes participando. Então é muito bom ver a alegria deles, a conquista que eles conseguem ao realizar uma atividade. É muito bonito, né? E emocionante também. E emocionante. Aqui é segunda-feira, nós já vamos ter o Dia das Mães dele, que será lá em Serraria. Né? Já convido aqui a todas as mães desses alunos que a gente tem, esses alunos especiais. É muito bom, eu acho que é uma das maiores conquistas. Além de a gente ter conseguido essa sala, a gente ainda conseguiu levar eles para outro lugar para melhorar ainda mais. Lá eles têm terapia, a gente tem psicólogo, fonoaudiólogo, o que eles precisam eles têm no Instituto. E o nosso município também ainda já conta com essas pessoas. Então, isso é tudo. Para mim, isso foi demais. Eu vou a participação do pessoal de novo aqui com a gente, interagindo, mas deixa eu lembrar aqui, antes da gente falar aqui também, aproveitar a deixazinha aqui, parabenizar também aqui o prefeito Petrônio, porque eu também vi umas ações justamente tentando melhorar a locomoção do pessoal na zona rural, onde ele calçou alguns locais que difícil acesso para os carros ir, em alguns locais que o barro é muito vermelho, muito dificultoso. Então parabéns aí, eu vi algumas ações, parabéns aí pelo grande trabalho, porque pensando isso, não só o setor de educação, mas também a saúde e outras áreas que precisam se locomover, e muitas vezes nesse local, quando está em período de chuva, é muito difícil o acesso, né? Muito difícil. Eu digo sempre que eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa gestão. Petrônio mudou a história de Serraria, né? Não só na educação, como você falou aí, saúde, no transporte, na infraestrutura. Então foram muitos os feitos, né? E você já pensou, quando eu trabalhava na zona rural, quantas vezes eu não atravessei aquele rio ali a pé? Quantas vezes eu não cheguei em casa a pé? Né? E hoje você vê alguma das ruas calçadas, o caminho, é muito gratificante. Eu tenho certeza que o pessoal da zona rural, isso ele vai deixar marcas, né, para o resto da vida dessas pessoas. E a saudade do pessoal da administração dele. Isso mesmo, e a saudade da administração, porque eu sou suspeita a falar, né? Mas se você for em Serraria, você vai ouvir de muita gente dizendo que a gestão do prefeito é de dar orgulho mesmo na cidade, no pessoal. Vamos a mais participações. Meu amigo Frank tem participação, o pessoal aí deixando o seu recado também. Você que ainda não deixou, interage com a gente, manda sua mensagem. Isso mesmo, Inácio. Tem a Laís Carvalho, nossa educação em boa mão. Marilene Santos, sou fã dessa minha secretária. Ana Lúcia Santos, secretária show. Rosilda dos Santos, secretária de parabéns com a gestão municipal e o seu secretariado, principalmente com a secretária da educação, no nome de Nietia Karina. Silmara Moreira, parabéns Karina, secretária ótima, educação show de Serraria. Gilmar Mendes, parabéns nossa secretária. Tem a Marilene Santos, sou feliz e tenho muito orgulho de fazer parte dessa equipe. Aí, agora tem esse nome aqui, Inácio deu rim, viu? É Kister, é isso? Lima? Kister Lima, parabéns. Rodrigo Feito, educação em boa mão. A Hanna também participando. Elizabeth Oliveira, parabéns à nossa secretária. Jaline Nascimento, a educação Serraria em boas mãos. Josineide Alves, você nos orgulha, minha amiga. Nossa educação em ótimas mãos, sem dúvida. Obrigada. Aí, Josineide Alves, você veio para fazer a diferença em nossa educação. Josilda Santos, secretária nota 10, é com você, Inácio. Daqui a pouco a gente passa com mais recado do pessoal, vai deixando aí o seu recado para a gente interagir também, e aí com certeza mais informações. Antigamente a gente pensava muito aqui, antes da gente ir nos assuntos, os alunos iam já interessados na merenda, muitos alunos, até pela dificuldade financeira que muitas pessoas passavam. Mas hoje a gente já vê um trabalho diferente. Como é também a questão da merenda escolar nos municípios? Tem sido constantemente esse trabalho em Serraria? Graças a Deus, viu? Desde que a gente iniciou, né, que a gestão, vamos fazer 8 anos, graças a Deus a gente nunca faltou.
nunca faltou. A gente sempre preza por uma merenda de qualidade. Quando o Petrone iniciou, foi algo que a gente sempre almejou, de dar fardamento escolar para os alunos, de kit escolar para os alunos, para os professores, kit escolar para os professores, farda para os professores, merenda em dia. Então, isso é principalmente a merenda. Como você falou, a gente tem muitos alunos em vulnerabilidade que precisam, que às vezes a merenda é a única refeição. Quantos alunos já não desmaiaram na escola? Então, isso é coisa que a gente não pode deixar de ter, não pode faltar, e de qualidade, né? E graças a Deus a gente vem cumprindo direitinho todos os dias com merenda de qualidade nas escolas. Graças a Deus. Nunca chegou a faltar. Não, hoje vai sair mais cedo. Não, nunca. Graças a Deus. Isso é uma honra para nós dizer isso. O quanto né? é importante a gente... Eu lembro, na minha adolescência, eu acho que molecotezinho, na época de começar a estudar, acontecia justamente muito isso. A gente tem que sair mais cedo e a gente não entendia por quê. Não, mas a gente vai sair cedo. Às vezes a gente tá querendo ir para casa, brincar, se divertir, comemorava quando ia sair mais cedo. Só que lá na frente, isso faz uma falta tão grande, o aprendizado, e a gente diz, não, poderia ter aprendido muito mais e ter que evoluir. E quando se tem a merenda e tudo segue no horário, no cronograma correto, isso ajuda demais, né? Demais. Isso E eu já vou falar de outra coisa muito boa que nós iniciamos. Nós iniciamos agora no mês de março, 40 alunos com a escola integral. Então, o Clóvis Lima foi contemplado com a escola integral. Nós temos 40 alunos lá que passam o dia conosco, né? Chega às 7 e sai às 5. Isso para mim também, para você ver como é muito avanço na educação, é muita coisa boa acontecendo, né? Quem são essas pessoas? São justamente essas pessoas vulneráveis, né? É uma parceria, lógico, governo federal, estadual, mas o município está ali, abraçou a causa. Então, nós temos 40 alunos, onde passam um dia na escola, né? E eles estudam regular durante a manhã, almoçam na escola, à tarde eles têm aula, tem reforço escolar, tem aula de informática, tem aula de música e tem aula de jogos, esporte, futebol, futsal, funcional. Então, assim, é outro avanço que a gente conseguiu, né? Agora a gente iniciou em março e eu também sou muito feliz com isso, né? Deixar 40 crianças, tirar da rua, deixar de estar fazendo outra atividade, estar na escola em boas mãos, eu tenho certeza. E se Deus quiser, ano que vem, o próximo gestor, a próxima secretária, eu tenho fé em Deus de que vai continuar, porque isso é muito bom para os nossos alunos que precisam, né? Na verdade. E o quanto é importante, porque assim, um projeto como esse também gera expectativa para outros alunos que vão ver essas ações que estão sendo realizadas e vão se interessar também querer, lá na frente, querer aumentar também justamente o número de pessoas que vão estar participando, né? Isso. E quanto à aula de música e informática, não foi só contemplada o Clóvis, como também o Francisco Duarte. Nós ainda não iniciamos no Francisco Duarte, porque estava aquela questão de ver quantos alunos seriam. Mas, se Deus quiser, até o início de junho a gente também terá com esses alunos aula de informática e aula de música. Que também para tirar essas crianças também um pouco de casa, que às vezes a internet nos deixa, né? Hoje em dia muito ligado, e mostrar que a gente tem que pensar em outras coisas, que o futuro também depende de outras coisas. É muito importante mesmo. Isso. Deixa eu ir aqui a mais participações, para deixar aqui à vontade, porque eu sei que tem muitas ações aí para ser divulgada da gestão municipal, principalmente na área de educação. Frank, tem mais participações aí para a gente não deixar ninguém atrasado. Isso, vamos lá. Vamos lá, Inácio. Está aqui a Elizabeth Oliveira, Ela Arrasa, Ana Lúcia participando com a gente, Gilma Mendes, secretária Nota 1000, Rosa Maria dando boa noite, Nádia Pino, o nome dela é Dedicação e Compromisso. Né? Já tem um lema de campanha, viu? Já tem um lema de campanha. Tem a Laís Carvalho, parabéns à nossa secretária. A Marinalva, ela escreveu embaixo de novo aqui, deixa eu ver. Parabéns, belíssimo trabalho desenvolvido à frente da Secretaria da Educação. Rosa Maria, parabéns, Karina. Ana Lúcia, o nome dela é Dedicação. Deixa eu ver aqui. Luciena Augusta, boa noite, parabéns, Karina. Marilene Santos, secretária atuante nós temos. Então, vamos subir mais aqui.
A Chaline Carvalho, parabéns, Karina, pelo seu belíssimo trabalho que vem desenvolvendo no nosso município. Que Deus continue te abençoando. Aline Freire, parabéns à nossa secretária por seu desempenho à frente da Secretaria da Educação. Com você, Inácio. Deixa eu aqui também aproveitar, parabenizar o pessoal aí da nossa querida parceria também, né? Que é o pessoal da Serraria TV, né? Também estão com a gente também. Já já a gente passa o recado também. Um abraço aí, obrigado pela presença de vocês. Mas aqui eu quero deixar bem à vontade, porque eu sei que tem muitas ações a ser divulgadas que estão sendo realizadas. Vamos à listinha das ações aí da Secretaria de Educação, né? Antes eu já queria agradecer muito a essas pessoas aí que estão, né? Já mostra, de certa forma, um carinho. Geralmente o pessoal, assim, eu não sei de você, mas quando a gente trabalha numa parte, às vezes o secretário é meio duro e muita gente já fica meio cismado. Mas quando tem a recíproca do carinho, a gente vê que o trabalho está sendo bem feito, né? Eu sou muito feliz, eu digo assim, sabe? Eu me emociono muito fácil, mas eu sou muito feliz em ter esse pessoal comigo. Eu não sei se é porque eu sou professora, mas eu admiro demais e tenho um carinho enorme pelos meus professores. Muito orgulho deles, porque são pessoas que sempre fizeram e deram, se doam, fazem o máximo para conquistar, para alavancar a educação, para fazer acontecer. A minha equipe da secretaria, eu não vou nem citar nomes aqui, mas elas sabem aí do quanto elas são dedicadas também, né? Tem dia que a gente trabalha, a educação é assim, né? Não tem hora. A gente trabalha manhã, tarde e noite, elas estão ali comigo. Então, isso não tem preço. Meus gestores escolares, todos eles, também não vou citar nome para não pecar e não esquecer de nenhum, também são pessoas que eu digo, gente, vamos fazer isso aqui. Nenhum diz assim, não vamos não dá certo não. Vamos, unidos nós estamos lá e unidos a gente faz acontecer. Então, isso é muito bom, isso é muito gratificante, você trabalhar num local onde você pode contar com todos os profissionais em geral, todos, auxiliares, inspetores, vigias, professor, gestor, equipe de secretaria, e a gente vive assim. E eu já quero aqui, gente, agradecer muito, muito, muito a vocês, o apoio, a parceria de sempre, e dizer que vocês são tudo. Já pensou? Eu sozinha faço alguma coisa? Não faz. A gente só faz quando a gente vive, a gente anda em parceria, juntos, né? Que juntos de mão já a gente avança. Quanto é importante, porque assim, quando você tem um carinho especial por ele, é recíproco, ele recebe de volta esse carinho. Isso. E aí quando você tem um desafio a enfrentar na educação, é um desafio de todos e a conquista é de todos ao mesmo tempo. É verdade. Eu sempre digo assim, se existe não vou dizer fracasso, mas se algo não dá certo, nós estamos juntos para avançar. Se algo deu certo, foi mérito nosso, né? Então, como eu já falei, a gente sozinha, ninguém anda, sozinha não se anda. A gente só anda, só avança quando se tem uma equipe, e isso para mim é tudo. Então, apoio, mãos dadas, é tudo que a gente precisa na educação. Porque, como eu falei, a gente caminha a passos curtos, mas eu sei que um dia a gente vai ver os frutos, né? A gente está avançando a cada dia. A gente avança no número de alunos, a gente avança na reprovação, a gente avança na educação escolar, e isso não sou eu, isso é toda a minha equipe. Não é verdade? É isso. É importante mesmo. E alguns pontos que foram separados aí para trazer para a gente? É muita coisa, né? Fique à vontade, porque tem muita gente curiosa também de outras cidades saber como é que está a educação lá. Tem muita gente querendo saber, né? Esse trabalho, porque quando vê a recíproca aqui, a gente está vendo aí o pessoal trazendo as informações aí, parabenizando pelo trabalho, agradecendo. Então, todo mundo quer aquela curiosidade. O que é que está sendo feito lá? Eu posso dizer assim que a gente já inicia, a educação já inicia, em janeiro a gente já inicia trabalhando. Então, em janeiro a gente tem ali todas as escolas reformadas, né? Aqui eu quero já agradecer todo o pessoal da infraestrutura, que eu acho que é quem mais trabalha. Sempre tem trabalho para a infraestrutura. Quero agradecer aqui em nome de Rogério Freitas e em nome de Júnior, a parceria deles também. Então, hoje a gente está no mês de maio, como eu falei, a gente terminou a reforma de uma escola, amanhã já vamos para outra, porque a gente já inicia o ano assim, retelhando, pintando, os alunos quando chegam já está tudo bonitinho, então isso aí já é o início de todo o trabalho, né?
Aí depois a gente, como eu falei, a gente já vem em fardamento, a gente já vem kit escolar, então a gente nunca para. A gente nunca para de trabalhar, a gente nunca para de avançar, a gente nunca para de fazer melhorias, a gente nunca para de trazer aquilo que é bom, aquilo que é certo para os nossos alunos. Se existe algo ali, se existe algo que a gente vê que está errado ali, a gente avança. Então, a gente conseguir reforma em escola, a gente conseguir fardamento, a gente conseguir transporte. Você pode dizer assim, não, mas tem que ter, mas muitos não fazem, né? A gente tem que ter, mas muitos não fazem. Então, a gente faz e faz no início, faz com muito orgulho e nunca deixou de ser feito nada disso, né? Outra coisa que eu queria deixar clara aqui é essa questão de profissionais, de capacitação, de formação. A gente sempre tem conferência no início do ano, a gente tem conferência no meio do ano, que ajuda na capacitação dos professores, ajuda na formação. A gente sabe que hoje não é fácil. A gente vive, professor principalmente, a gente vive uma vida corrida, às vezes até com 2 expedientes, mas a gente sempre busca trazer o melhor para os profissionais, sabe? A gente, todo início e meio do ano, a gente irá na conferência, a gente tem muitos projetos, a gente tem muitos projetos lindos, que agora em maio, no final de maio, na última semana, a gente terá a Semana da Leitura, que para mim é um dos maiores projetos que eu trouxe para a educação, que é onde a gente passa um mês mobilizado todas as escolas, para que aqueles alunos, para mostrar, para fazer de uma forma diferente, para que aqueles alunos sintam a vontade de ler, porque isso é muito importante. E isso vem desde a creche. A gente inicia com a creche e termina lá com o fundamental. Então, é um projeto onde eu me orgulho de dizer que foi na minha gestão, na gestão do prefeito, que a gente trouxe, e que hoje já virou projeto do vereador Flaviano. Quando ele viu o projeto, ele levou para a Câmara, né? E já está lá um projeto pronto. E isso foi, eu acho, para mim, um grande feito, porque a educação é base, porque leitura é base. Se eu cresço gostando de ler, as coisas ficam bem mais fáceis, né? Então, é um projeto lindo mesmo de se ver, onde a gente leva as crianças a pensar, desde a educação infantil, como eu falei, a mostrar um pouco para os pais e para toda a comunidade, onde a gente está se pegando, onde mostrar a vontade de ler, que a gente só cresce a partir daí. Isso é um dos pontos também. Um dos projetos, foram muitos outros que a gente tem São João nas escolas, a gente tem projeto, além do projeto de leitura que eu já falei, a gente tem também na sala de AE, um projeto também, sempre tem uns projetos. Então, assim, a educação, todos os meses, a gente tem projetos, a gente trabalha com parceria também. Eu já quero agradecer aqui a Secretaria de Assistência Social, CRAS, CREAS, a ANDE na Saúde, que a gente está ali sempre trabalhando em parceria. Se um aluno precisa, que a gente tem muitos prontos essa semana, eu já levei 2, a gente precisa, vai lá na saúde, pede psicólogo, pede o que a gente precisa, a gente tem. Então, só se a gente não souber. Mas se chegar ao nosso conhecimento, esse aluno é ajudado, a gente leva para a Secretaria de Saúde, porque a gente, como eu falei, trabalha em parceria, e a gente organiza a vida dessa criança e vai ajudando, né? Que é o mais importante. É importante aí essas participações, essas parcerias. Vou só interromper um pouquinho, porque tem mais participações, para não deixar muita gente esperando. Vamos lá, Frank. Agradecer desde já a enorme audiência de todos que estão com a gente. Muito obrigado mesmo pela interação de vocês. Tem que trazer a professora mais vezes. A audiência está bem alta, hein? Coisa boa. O chat está... Fico feliz. A Marinalva Alves participando com a gente, João Rafael, Elizabeth Oliveira, Gilmar Mendes, Rosa Maria, Josineide Alves... agora o pessoal de Serraria TV, a educação de Serraria só tem a agradecer por ter uma secretária atuante e exemplar. Severo Martins, parabéns, Karina, a educação de Serraria em boas mãos. Niedia Pina participando, João Rafael, Rosa Maria, Josineide aqui, o prefeito Petrônio veio deixar a sua marca registrada no nosso município, gratidão. Professora Wanda Roque, sou de Pilões, mas respeitem um prefeito, viu? 100%. Viu? A Adriana Oliveira participando, Marilene dos Santos, Elis Regina, você mudou a educação em nossa cidade, Karina.
João, deixa eu ver, passei direto aqui, parou. João Rafael, orgulho de participar dessa educação de serraria. Não, acho que esse eu já li, não? Não, ainda não. Ainda não, isso mesmo. Márcio Fidelis participando, boa noite a todos. O Fábio Filho, serraria tem uma educação exemplar. Parabéns à secretaria e os gestores municipais. Márcio Fidelis, secretária top de verdade. Ivanilda Silva Braga, parabéns Karina. Nádia Pina, secretária que mudou a educação de serraria. Agora aqui o nosso professor e amigo Heráclito Medeiros participando com a gente. Um abraço aí para o professor Heráclito aí que sempre acompanha a gente e tem dado uma força gigantesca a gente aqui do podcast Arara em Foco. Que Deus abençoe o senhor sempre aí, professor Heráclito. Boa noite, parabéns minha amiga pelo grandioso trabalho desenvolvido pela educação de serraria. Com você, Inácio. Um grande amigo, Heráclito. Vamos deixar aqui a participação para que ela possa responder à vontade. Fique à vontade. Eu já agradeci aos meus, né? E Heráclito também é um grande amigo e que nos ajuda. A gente vive em parceria, né, gente? Acho que o ano passado a gente participou de uma conferência aqui em Arara, né? E sempre que eu preciso, Heráclito, isso aqui, ele tá ali para ajudar, é uma pessoa que sempre me ajudou. Hoje mesmo ele já mandou um ofício para mim, eu digo, meu Deus, o que é? Mas é assim, e eu sou muito feliz porque existe essa parceria também com as secretarias de outras cidades, Solânia, Arara, né? E a gente só tem a ganhar com isso, né? Então, um grande amigo, um abraço, Heráclito. E você também mora no meu coração também, pessoa que me ajudou bastante. Abraço aí ao professor Heráclito, que é um grande amigo. O Heráclito eu conheço desde a 2ª série do ensino fundamental. A gente estudou junto e daí em diante criou uma amizade muito grande, tem um maior carinho aí. Eu considero um irmãozão e aí Isso. É um cara importante demais no trabalho, porque é uma pessoa, se você precisar da ajuda, é aquela pessoa que está sempre disposta ali, né? Eu já conheço um rapaz do estado que é daqui, trabalha lá, porque também o nosso gestor estadual, né, também trabalha em parceria, estado, município, e sempre a gente tem professores, conversa, ele diz, Heráclito me ajudou demais, eu estou aqui por conta dele. Eu digo, então a gente já dá para ver que é uma pessoa humana, que vê o outro, né, que disposto a ajudar sempre. Né? É importante, né? Importante demais, principalmente. E aí a gente vê também aí essa importância que você tem também, porque aí, quanto é recíproco o pessoal aqui, cada vez, como disse aqui o Frank, trazer mais vezes que a audiência estoura cada vez mais, né? Mas temos mais pontos importantes da gestão na Secretaria de Educação e com certeza mandar um abraço aqui para o prefeito Petrônio Caboclo, que está lá sempre nos assistindo também, né? E a primeira dama também, que acompanha a gente também. Está sempre assistindo, isso, né? Talvez eles hoje estão lá, não estavam em orçamento democrático, né? Isso. Aí hoje talvez eles não estejam lá podendo participar. Mas assim, eu sempre digo que uma secretária ela não faz se você não tiver o apoio da gestão, do gestor municipal, da primeira-dama, não é assim? Porque como eu vou fazer se eu não tenho um apoio, se me apoia? E Petrônio, como Dona Wanda falou aí, mudou a história de serraria, não só... ele mudou na área de infraestrutura, ele mudou não, ele mudou geral, ele mudou a cidade. Não é atrapalhando você, mas também tem com muita competência sua, porque não adianta dar uma Ferrari para uma pessoa que só sabe pilotar um Fusca. É verdade. É verdade, obrigada, eu fico lisonjeada com... É verdade. Tem que ser, como eu falei, tem que ser tudo conjunto, né? Ninguém trabalha só. Né? Eu consigo porque eu tenho um apoio e ele também tem uma equipe muito boa. A gente tem uma equipe muito boa, todos os secretários, a gente se reúne todo mês e essa reunião a gente põe ali os pontos onde a gente precisa melhorar, o que é que a gente pode fazer, o que é que você pode fazer por mim, o que é que eu posso fazer por você. E isso é o que dá certo, né? Porque se a gente for analisar, não entrando para o meio político, não passou vários prefeitos, o recurso não vinha, mas não andava. Aí entrou um prefeito que sabe administrar e você vê a serraria cada dia mais crescendo. Então. Isso é verdade. Meu esposo está aí, ele sempre diz, serraria é outra. Né? Serraria é outra. A gente vê hoje, e a gente tem turistas em serraria toda semana. Eu vou aqui já vender meu peixe, viu? Fica à vontade. A gente tem aqui a Taberna Bar, que é do meu esposo, e é gratificante para a gente ver quantas pessoas hoje visitam a serraria. Ontem a gente teve
teve a gente, acho que foi turistas de Minas Gerais, ela disse, tem gente de Santa Catarina, tem gente de Minas Gerais. Então, a gente já está vendo um avanço de serraria. Além de estar progredindo na administração, ainda a gente está agredindo turisticamente. E isso é muito bom para a gente, né? A cidade só tem a crescer com isso. Aí eu já mando um abraço para a secretária de Turismo, Chaline, o secretário de Cultura, Brizola também, que trabalham também, né, para o crescimento de serraria. E quanto é importante, porque assim, serraria tem locais muito bonitos. Muito, né? E a gente vê também assim, e são até pontos que podem ser até debatidos na questão da educação, o pessoal conhecer mais o município, que é muito bonito. Eu acho muito importante quando se leva esses assuntos, porque assim, quem não foi ainda à serraria ou deve ir conhecer locais belíssimos. E isso também, a educação contribui muito, porque chegando turistas, precisam de atendimento, precisam de pessoas educadas, pessoas que saibam atender o turista para que ele voltem novamente. Então, isso é importante demais, né? Demais. A semana passada, um pessoal a gente já conseguiu, nós vamos ter um curso de guia turístico lá em Serraria, né? Então, você vê o avanço da cidade, já está trazendo coisas novas. Né? Então, o pessoal da universidade vai abrir uma turma lá para guia turístico, são 35 alunos. Então, isso a gente já está vendo que está avançando. Se estão trazendo o curso de guia turístico, é porque a serraria está crescendo, porque o turismo está crescendo. Então, é isso que a gente quer. Eu acho que aí é onde serraria vai crescer muito ainda. E esse asfalto, né? O asfalto, Serraria Arara, Serraria Pilões também foi uma ponte que ajudou para ajudar a serraria a crescer também. Importante. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui. Amanhã, inauguração da rodovia João de Deus, isso. PB 085. Aqui em Arara vai ser às 10 horas, em Serraria às 11 horas. Isso. Então, o pessoal já está convidado a participar. Todo mundo convidado a participar. Já deixamos o convite, estamos todos lá, porque você vê o avanço. Em 4 anos, o governador conseguiu trazer esse asfalto todo. Hoje já está completando, acho que 5, 6 anos, né? 2 anos do segundo mandato. E a gente ter serraria toda, você antigamente ia para Guarabira, se atravessava. Hoje você já tem ali para o Pilões, toda asfaltada. Então, isso é de grande valia para o pessoal. Isso é eu posso dizer, um avanço enorme. Você avança onde tem estrada, onde tem as coisas. Até o pessoal de Arara não passava por lá. Hoje em dia está todo mundo, né? É só avanço, graças a Deus. Inclusive, período da noite, os estudantes que vêm de Campina Grande, eu sempre ali, às vezes à noite, quando eu venho, encontro o ônibus de serraria. Isso diminui, inclusive, a chegada deles em casa, né? E também a questão, porque assim, você andar em estrada de terra, você sabe que tem um certo desconforto. Ele já vem enfadado, cansado da viagem. Né? Isso... Já pensou ter que atravessar ali tudo? Hoje já vamos por aqui no instante, chega? Em 20 minutos a gente tá lá. O pessoal que a gente via caminhando só sentido Remígio, hoje tem muita gente que está indo para lá agora caminhar. Então, inclusive o pessoal faz as caminhadas, às vezes sábado e domingo, vão até Serraria e volta, né? Isso. No final de semana. Esse pessoal que veio ontem, ele veio caminhando, viu? Eles vieram caminhando de Bananeiras à Serraria. Que é muito importante. Estavam lá e vieram. Olha aí, tá vendo? Um avanço muito importante. Deixa eu ir a mais participações, Frank, porque ainda temos aqui alguns assuntos que foram listados aqui e o pessoal de Serraria precisa saber. Vamos lá, Inácio. Temos aqui o Márcio Fidelis, Secretaria Top, que olhar com carinho para a nossa educação. Uma mulher guerreira que humanizou a Secretaria da Educação de Serraria. Elis Regina, grande avanço, muito orgulho de você e da nossa educação. Aparecida Silva, secretária, parabéns à secretária da Educação de Serraria, melhorou muito com você. Nossa Rosa Maria, nossa secretária é demais. Deixa eu subir aqui. Josineide Alves, secretária dedicada e uma pessoa humilde. Orgulho de você, minha amiga. Gilma Mendes dando parabéns. Karina veio para fazer a diferença. Paloma Eduarda participando com a gente. Ana Lúcia Santos, juntos somos mais fortes. Márcio Fidelis de novo participando. Juntos somos mais fortes. Essa frase é top. Josineide Alves, quando a administração é comprometida no que faz, tudo dá certo, verdade. Rodrigo Freitas participando, Rosa Maria de novo, Eliane Domingos, João Rafael, Jardel Oliveira, melhor patroa.
Jadel de Oliveira Novo, Luana Santos, parabéns, Karina. Deixa eu ver, Kister Lima, né? Serraria em boas mãos. Ian Vitor. Eita, como Ianzinho. você arrasa, tia. Rosa Maria, Serraria evoluiu muito com essa gestão. Jaqueline Barbosa, Karina, parabéns. Edileuza, secretária, né? Merecedora de aplausos. Jaqueline Barbosa, parabéns, Karina. Obrigado a todos que participaram aí, estão interagindo com a gente. Muito obrigado. Fique à vontade aí para... Ai, gente, eu agradeço todo o carinho, né? É muito bom a gente escutar essas palavras, né? De carinho de todos vocês. Então, é recíproco. Todas essas pessoas são pessoas que convivem comigo, né? Já que também não trabalha na Secretaria de Educação, mas faz parte do NUCA. E os outros tantos aí, Ianzinho, um beijo, meu amor. E para toda a minha família que está aí participando. E feliz demais. Mas eu queria falar de uma coisa que também mudou, que é a Escola Francisco Duarte. Como eu falei no início, nós não tínhamos um Fundamental 2. Nós só tínhamos até o Fundamental 1 porque nós não tínhamos espaço, a gente não tinha uma escola, a gente não tinha como crescer a escola que já tinha. E o ano passado a gente conseguiu, nosso gestor, através do governador do estado, claro, conseguimos municipalizar uma escola do estado. E aí a gente abriu para o Fundamental 2. Isso para mim foi maravilhoso. Para mim foi um avanço enorme, porque já pensou, você hoje já não tem mais só o Fundamental 1. Eu tenho certeza que ali esses alunos do Fundamental 2 também vão ser bem assistidos, sabe? Porque, como eu falei, o compromisso com a educação que a gente tem, eu vou falar de mim, da gestão, é muito grande. Então, também queria que todo mundo sentisse isso. Hoje a gente não tem ensino médio, é do Estado, né? A gente só tem Fundamental 2 e EJA, mas ter conseguido essa escola foi muito bom para a gente, um avanço muito grande. Nós modificamos a escola, estamos ainda reformando ela, amanhã vamos iniciar novamente. Mudamos carteiras, arrumamos pessoal para trabalhar na escola. Nós ficamos com os alunos e toda a despesa do ano passado, o prefeito arcou até o final do ano, porque a gente não tinha recurso, foi em escola do estado, a gente ficou com os alunos, mas a gente não tinha recurso. Mas tudo deu certo e hoje a gente tem uma escola, a gente tem um espaço maior, a gente tem mais alunos, um avanço muito grande, né? E eu agradeço demais ao governador hoje também por ter nos dado, por ter nos ter cedido esse prédio, né? E é maravilhoso. Para mim foi outra conquista muito grande que a gente teve, a Escola Francisco Duarte. E eu já quero mandar um abraço aí para todos os funcionários de lá. Importante aí, tem mais. Tem mais. Que a gente pode trazer aqui pra gente, né, de informações. A gente tem, hoje, se você perguntar hoje para mim, o que é que você que ainda não fez? O que é que você queria que tivesse lá? Tem um desafio ainda. Porque assim, um era trazer a sala de AE. Porque eu via que tinha crianças que necessitavam e a gente não tinha, né? A gente criou, acho que um tempo, os secretários aqui da região, a gente criou a rede colaborativa, mas mesmo assim a gente ainda não tinha, porque não é fácil, né? Eu chegar, não, vou botar lá, vou criar uma sala de AE. Não é assim. A gente tem que ter um suporte no início, a gente tem que saber como lidar, a gente tem que saber o que fazer. E acho que faz 3 anos a gente criou essa sala. Então, para mim, eu já me senti muito gratificada. Pronto, já fiz alguma coisa, já fiz aquilo que eu queria. Hoje, eu lhe digo que seria uma creche em tempo integral para as nossas crianças, que nós não temos ainda. Nós temos, como eu falei, nós temos uma escola, que é a creche Casulo Menino Jesus de Praga, mas ela não é uma creche, ela é uma escola de educação infantil, que deu o nome de creche porque já era esse nome, né? Mas o prédio hoje funciona como escola. Uma escola que funciona nos 2 turnos. Eu aqui já quero mandar um abraço também, um beijo para o pessoal da escola, da creche. Então, hoje, o que eu mais queria, o que eu mais almejava hoje era ter uma creche. Uma creche onde a gente sabia que as crianças ali iam estar em boas mãos, onde as mães poderiam trabalhar sossegada. Eu acho isso muito importante para o município. Então, hoje, na educação, se você me perguntar o que falta, o que eu queria que acontecesse, seria essa creche. Mas aí eu já vou adiantando, porque nós ainda não temos, mas vamos ter. Porque o governo do estado, junto ao governo do estado, nós estamos lá construindo uma creche. Já está chegando. Está chegando, já estamos perto. Notícia em primeira mão, viu? Notícia em primeira mão. A gente não sabe não sei se daqui para terminar a gestão,
nós iremos estar lá com essa creche prontinha. Quem sabe possa renovar da gestão Exatamente. também, né? Da secretaria. Quem sabe, né? Aí para dar esse suporte já. Exatamente. Porque às vezes quando já está bem, a gente não muda, né? Aí, assim, isso é o meu maior prazer. Eu sei que senão a gente não conseguir na gestão de Petrônia, mas eu tenho certeza que na próxima gestão a gente vai ter lá uma creche. Então, isso para mim, eu vou dizer, ai meu Deus, eu fiz parte, né? Um pouquinho dessa história. Então, isso ainda seria a minha maior vontade. Que é hoje, meu maior sonho ainda era ver uma creche lá em Serraria, para dar suporte para essas crianças, para essas mães. Né? A gente pega hoje na creche criança de 2 anos e meio. Mas não passa o dia inteiro. E a gente sabe que tem muitas mães que precisam trabalhar, né? E às vezes as crianças não têm com quem ficar. E a creche é essencial. Acho que toda cidade a gente precisa ter essa creche. Mas vai chegar. Já está chegando também, já está chegando. Já começou aí, já estamos na metade. Já está evoluindo, como diz, já está no desenvolvimento, né? Isso, já estamos, graças a Deus. Então, esse é o meu maior sonho hoje, seria isso. Essa creche já está próxima, bem próxima, graças a Deus. E outra coisa que eu posso dizer que aconteceu. Hoje, estrutura das escolas de todas as escolas. Você sabe que quando a gente nossas escolas já eram boas, mas a gente já melhorou muito. A educação de Serraria hoje não é a mesma. Né? As pessoas que eu, como professora, sei, como você falou, a questão de tudo, a questão de material, questão de merenda, questão de transporte, questão de fardamento, questão de tudo isso, não é a mesma. Questão de evasão, questão de reprovação, isso se deve a um trabalho em equipe. Mas eu vou lhe dizer também que uma das coisas que hoje me deixa feliz é ter visto o avanço das escolas. Certo? A gente avançou muito em questão de infraestrutura, como eu falei, desde o início do ano a gente vem reformando e hoje a gente já tem escolas. Eu tenho a escola Clóvis Lima, que eu posso dizer que é uma escola muito boa. Já falei de Francisco Duarte, já falei da creche, já falei de Noêmia, que você até falou que é uma escola muito boa, de zona rural muito boa. Também aqui já quero mandar um abraço para todos os funcionários do Noêmia. E o Clóvis Lima. Clóvis Lima é uma cidade que é o do Fundamental 1, é uma escola da cidade, é ali de ladinho da secretaria. Então, a escola ela não tem muito espaço. E a gente tinha quase 300 alunos, numa escola onde só tinha um corredor. Mas a gente conseguiu também a gente tem uma quadra que foi conseguida na gestão de Brizola, né, do anterior. E essa quadra hoje ajuda muito. A gente já tem escola integral, que essa quadra é nosso suporte. Mas a escola mudou muito. Hoje a gente já tem salas climatizadas, a gente já tem sala com ar-condicionado, sala com televisão. A gente tem todo o suporte, sala de leitura, lá a gente tem uma sala de informática, que é onde trabalha essa escola integral. Então, são muitos. Então, durante esse tempo, porque as coisas não vêm assim, como eu falei para você, vai ser feito isso. Não, a educação a gente tem que ter responsabilidade. A gente tem um progresso, mas o progresso é com responsabilidade. Eu não posso dizer, vou fazer isso aqui. E depois abrir e não dar suporte. E não conseguir ir à frente, né? Tudo precisa de um suporte, tudo precisa de um trabalho, tudo precisa de um planejamento. Não se faz a educação sem planejamento, né? Então, durante todo esse tempo, a gente conseguiu. E hoje, a gente tem um Francisco Duarte, tem um Clóvis Lima, que são escolas climatizadas. A gente tem escolas com televisão, todas elas têm hoje. E a gente tem escolas, eu sei que você pode dizer, não, elas vêm recursos, mas a gente buscou, mas a gente foi atrás, mas a gente ajeitou, a gente planejou tudo bem direitinho. E hoje existe esse avanço muito grande, né? Muito grande. Não cai nada do céu, né? Tem nada, um trabalho nada, ali porque eu sempre volto atrás, porque as pessoas dizem assim, não, mas isso não, gente, não, é trabalho, é avanço, é responsabilidade, né? É um conjunto de coisas. Não é assim. Então, eu até, se você quiser, convido vocês para ir lá visitar nossas escolas, que são lindas, bem arrumadas, equipadas, perfeitinhas. E eu fico encantada cada vez que eu chego. Eu acho que eu sou mais ansiosa do que os alunos para começar as aulas no início do ano. E cada avanço de uma escola, eu digo de coração, cada avanço de cada escola, aquela que a gente tem lá, é como se é um pedacinho de mim que floresce, que fica mais alegre, né? Porque senão não tinha sentido. Não existe sentido se eu não quero, se eu não preciso do avanço daquilo. E como eu falei também,
Por que eu falo sempre dos professores? Você já pensou você trabalhar, não só professor, todo o corpo docente e discente? Vamos dizer, todos os profissionais da educação. Você já pensou se eu fosse sozinha? Eu não avançaria nunca. Porque enquanto eu desse um passo à frente, 2 pessoas me levavam para trás. E é importante demais eu tenho muito orgulho, sabe? Porque quantas vezes a gente sabe o que é um professor, quão árduo é o trabalho de um professor. Isso professor, isso merendeira, isso tudo, eu falo no geral. Mas eu estou falando do professor porque em sala de aula é muito difícil, né? A gente em sala de aula, a gente tem 20 alunos, 25, até mais, cabeças diferentes, pais diferentes, cada um quer de um jeito, cada um quer uma coisa, e a gente fica ali, ó, sabe, fazendo tudo dar certo. Então, eu tenho muito orgulho dos meus professores, da minha equipe de gestor, da minha equipe da secretaria, do pessoal, de todos os profissionais que trabalham na educação, por isso, porque eu ainda não vi uma pessoa hoje que eu pudesse falar, que me desse, não, eu não vou fazer, não, eu não vou ajudar, não, eu não posso fazer isso, não. Sempre, sempre, sempre eu recebi um sim. E isso é muito gratificante. São 8 anos, né? Esse é o meu início do 8º ano. Foram 7, estamos iniciando o 8º. E é muito bom ter com quem contar. E eu tudo que eu faço, eu tenho uma certeza. Não, eu faço e eu vou conseguir, porque eu tenho o apoio do pessoal. Então, isso é tudo para mim. Importante mesmo. Tem mais participações, Frank, aí? O pessoal interagindo com a gente, mandando a mensagem também. O pessoal interagindo bem aí, mandando participações, né? Tem sim. A Elizabeth, acho que colocou aqui o nome da escola, né? Esse Francisco Duarte. Isso. Edileuza também colocou aqui, o Clóvis Lima, né? Josineide Alves. Aí vai uma disputa de escolas agora. Maria Josenilda, creche municipal. Damiana Oliveira, parabéns, Karina. João Rafael, Francisco Duarte, que é o nome da escola, né? O pessoal aí sempre participando, e a gente tem notado assim, eu sempre tenho um carinho especial pela questão da educação e principalmente também a questão da escola pública. Eu sou um aluno de escola pública e tenho um carinho enorme. Meus professores para mim foram grandes exemplos, e eu acho que, eu não lembro agora assim o ano exato, mas uma professora às vezes no trabalho dela, ou talvez, não sei se no carinho que vai criando com os alunos. E uma vez eu estudava, se não me falha a memória, eu acho que era 6ª série, e eu tinha um pouco de vergonha pelo tom de voz. Com 12, 13 anos já tinha a voz um pouco grossa, e hoje chama o bullying, né? O pessoal leva na brincadeira naquela época, mas o pessoal tinha aí. Aí uma professora minha, que é Dona Luzinete, ela é professora em Campina Grande agora, inclusive, ela chegou para mim e disse: não tenha vergonha da sua voz. Acredite, vá algo que você imagina para o futuro. E aí foi daí onde eu comecei a pegar o gosto mais pela questão de trabalhar com microfone e tentar educar a voz. Então, assim, o conselho daquela professora para mim mudou o destino também meu. E hoje eu vejo, até inclusive no meu lar, meu filho chegou para mim há uns anos atrás e disse assim: pai, eu vou fazer vestibular, vou tentar o Enem e vou para professor, pai, vou ser professor. Então, assim, quer dizer, isso para mim foi como se fosse assim a realização. Eu tinha vontade de ser, mas eu dizia, eu não levo o jeito para professor. E ele chegou e disse: pai, eu vou estudar para professor. Hoje está fazendo a universidade e disse: meu sonho é ser professor. Então, vão ter um professor na família. Isso também assim me relembra tudo isso que já passou. Então, assim, eu tenho um carinho enorme pela educação, e quando eu vejo pessoas como você, assim, com essa dedicação, com esse amor pela educação, isso é muito bonito de se ver, né? Ai, obrigada. Ai, que bom, que hoje é difícil, né? Uma pessoa dizer assim: eu quero ser professora. A gente vê já afastando um pouco. Já, infelizmente, é como eu falei, é muito difícil hoje ser professor, né? Hoje não é mais pela qualidade da escola ou do que precisa, hoje é mais pela dificuldade que os professores têm de alguns alunos, da educação, de como é tratado. Então, assim, é difícil, né? Mas nada que você não possa, que você não consiga. Às vezes você diz assim: não, mas é hipocrisia você falar de que educação não existe amor, se não existe recurso, se não existe... Não, gente, mas é diferente. Eu digo sempre, aonde eu vou, meus pais foram professores, quero aqui mandar um beijo grande para meus pais, minhas irmãs, né, meus sobrinhos, todos lá que estão me assistindo. Meus pais foram professores e eu desde cedo queria ser professora.
Nunca quis ser outra coisa. Eu até tentava, meu Deus, mas eu nunca me via em outra coisa, nunca. Minhas irmãs são da área da saúde e as outras, mas eu vim para esse lado da educação. E digo sempre, não me vejo em outra área. Não me vejo de verdade. Não é hipocrisia, não me vejo de verdade. Eu sempre fui professora, eu lembro muito de Mada, que eu sempre ensinei 2 anos só lá no Noêmia, com Fundamental 2, mas eu passei a vida inteira ensinando a crianças. E Mada dizia sempre pra mim, Mada brincava, ai meu Deus, você é uma professora beijoqueira, que é aquela professora, sabe, que gostava de abraçar, de agarrar os meninos. Então, sempre fui assim. Eu acho que a gente, para ser professor, hoje a gente tem que ter, de verdade, um pouco de amor por isso. De que você vai saber que você vai lidar com pessoas e que você vai precisar ser professor, você vai precisar ser enfermeiro, você vai precisar ser psicólogo, como todo mundo diz, mãe, muitas vezes, escutar, ajudar. Existem muitas coisas que marcam demais a vida da gente, né? E eu já tive quando eu era professora, lá no Clóvis Lima, que eu estudei, acho que há 9 anos atrás, uma aluna me botou no meu bolso, tia, me leve para morar com a senhora, né? E isso me emociona porque... E depois eu disse, meu Deus, essa menina... Ela sempre dizia, tia, deixa eu ir. Dizia, não, meu amor, você tem que falar com sua mãe. Outro dia ela botou e depois eu vi que ela estava passando por um problema em casa. Então, assim, tem horas que o aluno pede socorro e o único socorro que ele tem ali, que ele vê no momento, é o professor. Então, se a gente bem soubesse, eu digo sempre assim, para mim, estou falando para mim, que sou da área da educação, eu sou suspeita, mas eu digo para mim. Deus, que sempre foi um mestre, né? Que sempre ensinou ali a todos o que era amor, o que era humildade. Eu não sou a metade, né? Eu sou um pecador, sou um pequeno, mas eu digo sempre assim. Uma pessoa que é um professor tem que levar um pouco disso também. De simplicidade, de humildade, de amor, porque senão não anda. Não anda. Até aquele professor mais durão que tenha a certeza que no fundo lá o coração dele é um pouco amolecido. Porque não se faz a educação sem você amar aquilo que você está fazendo. Ninguém aguenta. Já pensou você passar 25 anos, 30 anos numa sala de aula, ali eu estou só fingindo? Não, isso não existe. Convivendo com vários... Não existe, né? Pessoas de sentimentos diferentes. Diferentes. Não existe. Então, eu não me vejo em outra área. E eu acho que é uma das mais bonitas. Eu não vou dizer, não, é porque o professor é uma da mais bonita função, porque ele faz o médico, não. Ele é a mais bonita profissão, aqueles profissionais da educação, porque eles veem pessoas ali na frente deles. Eles veem vida, eles veem que pode modificar a vida das pessoas. E é isso. Fica à vontade, o papo fluindo aqui, tem mais assuntos, fica à vontade aí, tiver mais alguma coisa importante, trazer também pra gente. Né? No máximo é isso, a gente dizer tudo que a gente já fez, gente que conseguiu escola, que a gente conseguiu creche, que a gente conseguiu reformas, que conseguiu climatizar, conseguiu transporte, conseguiu carro, São muitas coisas, né? E muitos desafios ainda tem pela frente, porque... a educação, eu acho que é a única coisa que não é para a vida toda. Conhecimento é para a vida inteira. Eu hoje estou aqui e levo na bagagem muito conhecimento, né? Não só conhecimento aqui de papel, de lei, de projeto, não. Conhecimento de ter trabalhado com pessoas, de ter dito assim, eu mudei um pouco aquilo, eu mudei um pouco a vida daquela pessoa. Então, é isso. Para mim, é um dos maiores feitos que eu posso dizer que fiz, é de ter participado um pouco da educação de Serraria, da população e de ter apoio dessas pessoas, desses professores que eu tenho hoje. Antes da gente encerrar, deixa eu mandar aqui mais as participações, Frank, do pessoal, né? A interação do pessoal aqui também, para a gente encerrar esse bate-papo aqui. Tem o José Francisco, né? Falando, boa noite, secretário. Aqui é a Cid de Bilha, é isso? Assis Bilé. Assis Bilé, isso né? Mesmo. Aí tem o Eliane Domingos, creche Casulo. Aí Jardiele dos Anjos. Parabéns, Karina, pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo no nosso município. A Marinalva Neves. Karina, fala um pouco das comemorações que são realizadas na educação, principalmente a formatura que todas as escolas urbanas e rural realizam. Eu ia fazer essa pergunta, já anteciparam, viu? Rosa Maria participando, Eliane Domingos e Damiana Oliveira. Parabéns, Karina.
eu tinha visto aí justamente as comemorações de datas especiais e também essas comemorações que são feitas com a formação dos alunos. Eu vi não só na cidade, mas também na zona rural, essas comemorações. Né? Como eu falei no início, a gente sempre quis igualdade. Eu trabalhava em zona rural e no dia 7, meus meninos não iam para o desfile cívico. Meus alunos não iam. No Dia das Mães, era lá mesmo, não tinha, não, gente, vamos mudar. São alunos, vamos fazer tudo junto. Até a Semana da Leitura é todo mundo. É desfile cívico, são todas as escolas. Por que a zona rural não vai? É mais difícil, é mais complicado, mas a gente dá um jeito. Né? Então, esse foi um ponto. Nalva me lembrou bem. Olha, como eu falei, o calendário da educação é um calendário muito vasto. Né? A gente tem muitas mesmo, a gente tem muitas datas, muitas datas pedagógicas que a gente tem que fazer. Essa semana a gente vai falar na Semana da Leitura, como eu falei, que a gente vai ter agora no final de maio. A gente vai falar sobre cultura afro, a gente vai falar sobre meio ambiente, a gente vai falar sobre a arte de brincar com a educação infantil e vai falar sobre família na escola. Então, cada escola vai nos trazer um tema diferente, temas esses que a gente tem que ser abordado e que são de uma relevância e de importância enorme, né? Para a vida e para o conhecimento dos nossos alunos. Depois a gente tem São João, depois a gente tem dia de... Nada a gente deixa sem ser comemorado. E como a Nalva falou, uma das festas muito importantes e belíssimas. Sabe aquela festa de escola particular que as pessoas pagam para fazer? São feitas pelos nossos gestores. São belíssimas as festas, os pais ali junto com os professores, com os alunos, fazem uma belíssima festa. Então, assim, tem pessoas que dizem assim, isso é festa de escola particular? Não, é festa de escola do município. Feita com o apoio de pai, dos profissionais da escola, do gestor. E são festas que abrilhantam o nosso final de ano, de muita importância e que nos deixa super feliz de ver. Cada formatura, cada aluno que passa de uma fase para outra, para a gente já é a coisa mais importante que tem, você ver um aluno avançando. Para mim hoje, eu todo ano me preocupo muito. Quantos alunos a gente tem? Quantos alunos passaram? Quantos ficaram reprovados? Vão atrás, gente? Vamos ver. O que é que a gente pode fazer? Onde é que a gente pode melhorar? O que é que a gente deixou de buscar? Só que a gente não pode ajudar esse porque ele só ficou nessa disciplina. É assim a vida do gestor, a vida do secretário de educação. É isso, é sempre buscar a melhoria, visando e pensando no melhor, né? Pensando que, como você falou, de mudar o futuro de alguém. A gente está na educação, a gente sempre... Eu não estou pensando aqui, eu vou fazer isso aqui porque... Não, eu estou fazendo isso aqui porque ele vai ter um futuro melhor, ele vai ver lá na frente. Talvez essa sua professora que falou, você vai para o seu futuro, ela vai dizer, não dá certo não, sua voz não é bonita não, pare. Você tinha se desmotivado e não tinha visto o que você tinha pela frente, né? Mas o professor, quando ele nos dá uma palavra de ânimo, de conforto, quando ele nos bota lá em cima, ele muda a vida da gente muito, né? Então é isso que a gente quer, é isso que eu quero, é isso que eu almejo junto com o pessoal lá, é de fazer e modificar a vida de muitas crianças que tem, adolescentes que a gente tem, né? E para mim, eu sou muito feliz, de verdade, de fazer parte de tudo isso. E como diz uma famosa frase do Chaves, sem querer querendo, acaba entrando para a história junto com a gestão do prefeito Petrônio. Verdade, né? É verdade. Através do trabalho consciente, o trabalho muito bom que vocês estão realizando. Frank, tem mais participações para a gente? Tem uma aqui, tem a Ruth Helena. Boa noite a todos. Parabéns, Karina, pelo excelente trabalho que vem realizando à frente da Secretaria da Educação. Ana Silas participando também, Nádia de novo aqui, dando parabéns aí. Você e atingimos 3.206 seguidores. Olha. Quase 50 seguidores, aumentou. Olha que bom, né? Coisa boa. Agradecer demais a toda a população serrariense que tem nos acolhido muito bem. E, claro, trazendo muitas informações, é muito importante a gente ter essas experiências, conhecer um pouco mais, porque isso também causa curiosidade da gente em querer conhecer serraria cada vez mais. Não só a gente passar assim, não passei em serraria, fui em tal canto, não, mas conhecer mais, como diz assim, por dentro de serraria, saber como é que está funcionando. Então é muito importante mesmo. Queira ou que não queira, hoje a gente tem um pedacinho de serraria ainda, só desmembrou um pedaço, mas a gente é serrariense ainda um pouco, né? Então, é um carinho enorme. A gente quer agradecer demais
essa informação que você passou para a gente, esse bate-papo muito informativo, porque assim, com esse conhecimento que você passou, com essas informações das ações que estão sendo realizadas, isso vai incentivar cada vez mais as pessoas a querer participar, ajudando na educação, crescer junto com você, com o prefeito Petrônio, fazer com que a Serraria cresça cada vez mais, desenvolva, e só através da educação pode alcançar isso. Né? É verdade. Conhecimento não é uma coisa que só através da educação a gente consegue, e é uma coisa que a gente leva para a vida inteira. Né? Ninguém tira. Tem um conhecimento sobre isso, ninguém vai tirar. É muito importante isso, de verdade. Quero agradecer demais a sua participação. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer ter você nesse bate-papo. Mais de 1 hora a gente passou, um assunto muito Nem bom, parece, importante, né? Muito bom mesmo. Eu costumo dizer assim que a gente é um eterno aluno da vida, porque assim tem grandes professores que vão trazer experiências e informações para a gente. Então quero agradecer demais, que possa vir mais vezes, que esse seu trabalho seja coroado com essa creche que está chegando. Oh. Gente, eu também quero muito agradecer a vocês, né, por ter querido vir aqui hoje e falar um pouco da educação de Serraria, mostrar um pouco o meu trabalho, né? Porque sempre é bom a gente mostrar, como você falou, às vezes tem e as pessoas nem sabem o que é feito, o trabalho que é feito. Quero muito agradecer aqui a gestão municipal que confiou no meu trabalho, né, em nome de Petrônio e Graciete. Quero agradecer aqui a todas as escolas Noêmia de Carvalho, Clóvis Lima, Francisco Duarte, Creche Casa do Menino Jesus de Praga, todos os profissionais da educação, todos de uma maneira geral. Quero agradecer a minha equipe da secretaria, né, que é quem está ali comigo, me dando suporte, me apoiando todos os dias. Agradecer muito aos meus pais, minhas irmãs, sobrinhos, meus filhos, que eu amo tanto. Meu esposo que está ali, que também me apoia, que está sempre comigo. Muito obrigado por tudo, Rodrigo. E no mais a Pati, minha cunhada que falou comigo aqui. Muito obrigado, Pati, pelas palavras. E agradecer a todos os secretários, né, que junto comigo fazem a gestão. E em nome de Jorrildo, que é secretário dos Transportes, Andina da Saúde, Rogério e Júnior de Infraestrutura, Charlene Brizola de Cultura e Turismo, Ana Graciete da Assistência, em nome do pessoal do CRAS, do CREAS. Então eu quero agradecer aqui a todos vocês por todo o apoio, Gil também, que é secretário de Agricultura, seu Gilberto, que é secretário de Finanças. Então agradeço a todos vocês, porque juntos somos mais fortes, não é isso? Quero agradecer demais a participação de todos e, como disse aqui a Karina, a família é o suporte maior, porque muitas vezes a gente deixa um pouco a família de lado para a luta do dia a dia, e se não tiver pessoas compreensíveis e amorosas, o trabalho não flui, né? Você não sabe quantas vezes eu sofro com a minha pequenininha. Eu tenho uma de 13 anos, mas para mim ela é pequenininha, não né? Não cresce, né? Não cresce. Por deixar ela muitas vezes em casa, né? Não dá atenção. Eu digo, mulher, tu sabe que mamãe está trabalhando, não sabe, tu não fica... Sei, mamãe, mas a gente, como você disse, se a gente não tiver um suporte, meu esposo também que me ajuda muito, sempre vai me ajudando em tudo que eu faço, me aconselhando naquilo que é certo, me ajudando a tomar algumas decisões. Então, como você falou, família é a base de tudo, né? Sim, quero mandar um abraço muito forte para minha sogra também, né? Meus pais e minha sogra, Marinalva. Um beijo, uma pessoa porque meus pais moram em João Pessoa. E assim, ela é minha mãe em Serraria, né? Aquela pessoa que vem almoçar, vem isso aqui. É aquele cuidado especial. Né? Além dos meus pais, que eu amo tanto, eu tenho a dona Marinalva ali que me dá todo o suporte, todo o apoio lá em Serraria. Muito obrigada também. E minha gente, minha vida é gratidão. A Deus demais, que seria de mim sem Ele, né? E a minha família, o pessoal do meu trabalho, que isso é tudo na vida da gente. Filhos, família, trabalho e Deus acima de tudo. Obrigado mais uma vez pela participação, que Deus possa lhe guiar cada vez mais. Amém. A passos maiores. Amém. Não só na sua carreira profissional, mas na família, que seja tudo abençoado e que possa vir mais vezes para divulgar aqui as conquistas que Serraria sempre vai continuar avançando. Eu agradeço, gente. Muito obrigada. Gente, eu quero agradecer a vocês que interagiram com a gente, a vocês que participaram. Frank, mais uma vez, obrigado, meu amigo, por estar junto aí nessa parceria, a gente poder levar informação para toda a região, né? Isso, e
você que quer ver sua marca, sua empresa aparecendo aqui, entre em contato com a gente e vem ser nosso parceiro aí. Né? Nos ajude a divulgar cada vez mais as informações da nossa região. Gente, só tenho que agradecer a todos, desejar uma ótima noite, dizer a você que se Deus não me chamar antes, eu volto para a semana. Se Ele me chamar, o Franco vai fazer o programa sozinho, tá certo? Que Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Uma ótima noite para todos.